Eu queria, claro, seguir repercutindo aqui, porque o vozerio no tabuleiro político segue aí num volume altíssimo de todos os lados em torno das condenações que foram anunciadas ontem, certo? Mas agora, e mesmo com as declarações do próprio presidente Lula, a oposição quer votar com urgência o projeto de uma anistia geral, ampla e restrita, já na semana que vem, tá? E para ouvirmos o lado da própria oposição na Câmara, nós vamos receber agora ao vivaço aqui o líder da oposição, o deputado Tenente Coronel Zuco, deputado do PL Gaúcho. Fala, deputado, muito bom dia, obrigado pela presença aqui. Olha, mesmo depois de tudo que a gente vem presenciando, a gente nota, né, que está uma situação muito mercurial. Parece que a temperatura pró-anistia sobe num dia, diminui no outro. Está realmente uma batida muito intensa e frenética na tua rotina, eu imagino. Mas qual é a tua leitura do termômetro no momento? A leitura mais realista e sincera aqui para a nossa audiência. Ainda há espaço para anistia? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que participam do programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Marinho, eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro, a tua carreira também, acho que tu é formado em Direito. E nós tivemos aqui, e eu acompanhei todos os dias deste julgamento, que na minha visão não era uma peça jurídica, era uma peça teatral, onde tinham ali, né, ministros que, na nossa visão, não poderiam estar presentes e não poderiam julgar o presidente Bolsonaro, até por envolvimentos políticos anteriores, até por questões claras de alguns se tornarem vítima, julgadores, condenadores, enfim. E o voto do ministro Fux, e não é o líder da oposição que está falando, foi analisado por juristas renomados, como Ives Granda, como o próprio ex-ministro Marco Aurélio e tantos outros que nós procuramos este auxílio para não responder de forma ideológica, mas jurídica. Ele deixou claro, numa peça densa, uma peça muito trabalhada, baseado em jurisprudências anteriores, baseado em juristas renomados. Ele teve 14 horas para apresentar o seu voto, individualizando a pena, individualizando os réus, fato que não aconteceu nos outros 4, que na nossa visão foi Ctrl+C, Ctrl+V ou copia e cola. Eu estive lá, Marinho, estava a 5 metros dos magistrados. Eu, inclusive, olhava a expressão facial, né? Aquela ideia de olhar o WhatsApp, Deputado Zuco, aquela ideia de falar do jogo do Corinthians. Me perdoa de verdade a interrupção, só quero recepcionar os ouvidos atentos agora sim da totalidade da nossa audiência, também nos ouvindo sintonizada na rede Jovem Pan de Rádio, Tenente Coronel Zuco do PL Gaúcho, líder da oposição na Câmara, com a palavra repercutindo a condenação de ontem e os próximos passos rumo a uma possível anistia ampla, geral e restrita, a pauta principal da direita no Congresso. Zuco, por favor. Obrigado, Marinho, obrigado. Então a gente está olhando e conversando, e aconteceu isso ontem, por ocasião dos intervalos, falando com alguns advogados de defesa, e ambos, todos, melhor dizendo, falaram dessa grande brecha da insegurança jurídica a partir do voto do ministro Fux. Não só em relação a embargos, eu peço escusas, não sou formado em direito, mas de tanto que a gente estudou e analisou os fatos, a gente acaba escutando esses termos dos embargos após o acórdão, falando também do desrespeito ao devido processo legal e ampla defesa. Marinho, tu é um cara de mídia e tu é um cara inteligente. Tu sabe que 70 terabytes ou 70 mil gigabytes, que se traduzem em bilhões de páginas, não tem como se analisar no tempo que foi dado para as oitivas. Bem como a gente tem o entendimento claro que o ministro Fux, inclusive em sua fala, deixou ressaltado que ninguém pode ser punido pela cogitação. Cogitou-se o suposto golpe sem um governo deposto. E ele deu o exemplo que eu quero que vocês analisem, esqueçam a oposição, esquerda ou centro. Ele citou o caso do PGR, Janot, que em entrevista disse que tinha cogitado, estava armado, foi para o Supremo Tribunal Federal para assassinar Gilmar Mendes e não o fez. Cogitou e nem processo tomou. Então eu quero dizer que a anistia, ela é, sim, a nossa pauta principal. Nós também estamos trabalhando com a CPMI da Vaza Toga, numa questão de um grupo paralelo do Alexandre de Moraes no TSE,
que teriam burlado provas, alterado datas. Então é muito grave. E eu quero fazer, eu olhei só um pouco do programa anteriormente, sempre assisto, gosto do programa de vocês, mas respeitosamente ao comunicador Mano, que faz uma pergunta para um petista sobre Forças Armadas, e o petista responde que as Forças Armadas têm que se basear em IA. Aí, realmente, a gente perde toda a credibilidade, porque, sinceramente, ali não estava em questão alguém que, no mínimo, entende. Para eles, o Exército nem era necessário. Meus amigos, já que o Mano foi citado, palavra do próprio Mano. Bom dia, deputado. Eu sou da opinião que quando a gente reduz o debate político à esfera jurídica, a gente aumenta a força dos tribunais sobre a política. Então, eu quero deixar a questão processual para um outro momento. Tem gente mais competente, inclusive aqui na bancada, os juristas, para abordar essas questões do que eu. Eu queria tratar com a premissa do voto do ministro Fux, que votou pela condenação de 2 réus, Mauro Cid e Braga Neto, pelo envolvimento numa trama golpista. Ou seja, considerando o ministro Fux como base do compartilhamento aqui sobre os fatos, o fato é que houve uma trama golpista. Eu passei muitos anos cobrando que o PT fizesse autocrítica sobre a corrupção. O PL vai fazer uma autocrítica sobre golpistas dentro do governo federal, inclusive o candidato a vice-presidente na chapa, sendo um golpista. Isso não gera um constrangimento? Mano, só fazer uma pergunta respeitosa. Qual é a tua formação? Eu sou liberal por inteiro, jornalista com pós-graduação em política pública. Não, e não me entenda mal, não é isso. Eu vou falar como militar. Não existe na história, Mano, na história do mundo, de todos os tempos, nenhum golpe de Estado sem um soldado nas ruas, sem armas, sem o envolvimento das Forças Armadas, sem o envolvimento do Congresso, sem o envolvimento de outros países. Então, essa trama golpista, com todo o respeito que lhe tenho, ela não, isso é uma opinião pessoal sua. Não, é o voto do ministro Fux. É a decisão do ministro Fux. Eu acho que tu não estava lá, eu estava lá presente. Eu fiz a cobertura ao vivo aqui na Jovem Pan, deputado. Certo, eu vou te dizer o que ele votou. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absorvendo a tentativa de golpe de Estado. Esse foi o voto do ministro Fux. Zucco, por isso que eu estou te corrigindo. Isso não é trama golpista. Claro que é, deputado. Não, isso é a sua interpretação. Não, mas eu vou a interpretação do ministro Fux. Eu vou te corrigir, então, juridicamente. O mesmo ministro Fux só foi mais claro, e eu vou ser mais claro, que ele falou que não há golpe sem governo deposto. Então, a tua narrativa está errada, mano. Houve tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A continuidade da frase que ele disse, que são duas coisas que estavam analisando. Abolição, que é o que tu está dizendo, e outro golpe de Estado. Então, trama golpista, se ele disse que não há golpe sem governo deposto, cai a tua narrativa. Mas eu quero continuar aqui dentro da sua entrevista. Eu quero dizer para vocês que o ministro Fux, de forma muito clara, ele analisou não só a inexistência do golpe de Estado, dizendo que não existe golpe de Estado sem governo deposto, como também fazer uma provocação, e vocês têm essa possibilidade. Observem as pessoas que foram detidas. Me digam qual é um golpe de Estado que, majoritariamente, 99% das pessoas que foram detidas eram padeiros, empregadas domésticas, dentistas, empresários, professores. Se houvesse qualquer tipo de golpe, quem é que iria assumir no dia 8 de janeiro? Quem iria sentar? Ou seja, não há constrangimento em ter como candidato a vice-presidente um militar de alta patente condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa é uma questão menor. Eu vou responder a tua pergunta de forma objetiva. Deixa eu montar minha linha de raciocínio que acaba com a tua trama golpista. Então, eu estou te dizendo que as pessoas que estavam naquele domingo, às 2 da tarde, que cometeram badernas, depredações, que foram punidas, inclusive algumas já deveriam estar soltas em função disso, elas não participaram de golpe algum. E aí eu entro General Braga também Neto, no voto do ministro Fux.
Mano, deixa eu só terminar a minha linha de raciocínio. Aí eu entro também no voto do ministro Fux, eu anotava isso aqui, eu estava lá, que declarou: ninguém pode ser punido pela cogitação. Ele embasou juridicamente em jurisprudência. E aí eu tenho que dar um exemplo, mano, para ti e para todos que estão na audiência. O ministro Fux é o único dos cinco autor do Código de Processo Civil, um dos autores, primeiro colocado no curso de magistratura, doutor em direito. E ele condenou alçado. Braga Neto e Cid, deputado. Ele condenou Braga Neto e Cid. O que ele condenou, mano, tem que dar uma olhadinha, pega as imagens, ele condenou em cima de possíveis ilações. Não, deputado, o senhor me permite uma parte? A gente, pelo andar da hora, eu vou só... A gente tem que caminhar para a conclusão aqui, em respeito aqui à cronologia dos fatos, mas olha só. Doutora Luciana Nepomuceno, um breve comentário, a gente finaliza aqui. Não, eu gostaria só de esclarecer, deputado Luciana Nepomuceno, o ponto de vista que o Mano está colocando. Na verdade, não é o ponto de vista, é o que está decidido. Nós temos aqui o Fux, no voto de divergência, ele condena o general Braga Neto, estou falando pro telão ali, ele condena o general Braga Neto especificamente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o pressuposto da condenação é que houve um crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito envolvendo um general. Então, é isso que o Mano está colocando para Vossa Excelência. Exatamente. Como se negar a participação dos militares, e aqui eu estou personalizando o militar, porque houve essa condenação. Se existir uma condenação de um militar, não se pode desconstruir essa premissa de que não tenha havido esse crime em específico. Poderíamos até cogitar daqueles partícipes no crime, que aí sim vem o ônus da prova daqueles que estavam ali envolvidos nesse listo. Mas o general está na condenação, na decisão do ministro, que sim, ele foi o autor desse crime, um dos autores desse crime específico. Zuco com a palavra final, por favor. Muito obrigado, Marinho, pela oportunidade. Eu acho que a doutora Luciana também não deve ter assistido, e eu quero só terminar dizendo: abolição do Estado Democrático de Direito, para a análise que foi dada pelo Fux, foi em cima de atacar instituições, no caso, em cima diretamente Cid Braga Neto, no envolvimento de materialidade, que estariam ameaçando ministros. Não teve ligação nenhuma com golpe de Estado. Tanto é que ele, em relação ao golpe de Estado, disse que não existe crime de golpe de Estado sem governo deposto. Tudo bem ter um candidato a vice querendo matar um ministro. Vocês têm que falar, gente, vocês têm que entender que essa interpretação, o direito não é matemática. Eu estou dizendo que o ministro Fux falou, que sobre a abolição havia um ataque de Braga Neto e Cid em relação a ameaças de ministros. Não a golpe de Estado, não tudo bem pro senhor, de outro presidente. Tudo bem pro senhor. Para responder de forma objetiva, mano, e aí sendo muito mais incisivo, não existiu trama golpista, com todo respeito, sem viés ideológico. Nós temos que entender, sim, se alguém quer falar em golpe de Estado, a gente já acaba nas narrativas sem envolvimento de Forças Armadas, nenhuma embaixada, nenhum governo, nem veículos de imprensa. Até mesmo em 64, a capa da principal emissora de televisão, jornal, era sobre contra o comunismo. Desta vez, não tinha ninguém envolvido. Tinham pessoas num domingo que depredaram, que cometeram vandalismo, como o MST comete, como os Black Blocs cometem, dito pelo ministro Fux. Agora, se trabalharmos narrativas aqui, vai ficar uma opinião política de um contra a esfera jurídica do Fux. E se tu me disser que juridicamente não é para comentar o voto do Fux, que é para comentar politicamente, tu acaba concordando comigo que aquilo ali foi uma decisão política. Então, a decisão tem que ser jurídica e não política no Supremo Tribunal Federal. Política se faz aqui na Câmara e no Senado. Lá
eles tinham que olhar a lei, tinham que olhar o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e a Constituição. E não foi isso que eles fizeram, na nossa opinião, na opinião dos advogados de defesa, na opinião de Iris Granda, na opinião de desembargadores e também na opinião de grande parcela do mundo. É isso, Zucco. Tem um dado que acho que é incontestável, né? Que o projeto de anistia está dormitando ali na gaveta do presidente Hugo Mota, simplesmente não vai a plenário. E se o governo federal, a situação e seus avalistas no Supremo realmente tivessem os votos ou a convicção que poderiam derrubar a anistia, já teria sido votada há muito, muito tempo. Mas, obviamente, não é o caso. E eu considero que, na medida que cada dia ela vai se empoeirando cada vez mais, eu não considero isso muito democrático, se é que você me entende. A tua análise é perfeita, Marinho. 10 segundos só. A tua análise é perfeita, tu tens a total razão. Infelizmente, nós temos que mudar o critério de escolha de presidente, inclusive. É isso aí. Que nós não podemos, tendo a assinatura de 290 deputados, tendo a assinatura de líderes, a gente só quer que se paute. Ninguém está pedindo aqui para que se aprove a anistia. A gente está pedindo para que se paute e vença, até porque é muito caro para se manter aqui. Porta sempre aberta aqui, você sabe. Deputado Tenente Coronel Zucco, do PL Gaúcho. A gente segue adiante aqui. Obrigado.